Olá, graças a Deus e a Jesus. Estamos mais uma vez reunidos para meditar, para refletir, para estudar também um pouco mais desta obra que carrega tantos ensinamentos e que parece que nos traz aprendizados infindáveis, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, para nossa reflexão, nós temos o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita. E nas instruções dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta que é respondida por um espírito protetor, um guia protetor na cidade de Sens, na França, no ano de 1862, e cuja resposta é bastante inesperada para quem faz essa pergunta, porque ela se refere a uma experiência que todos nós, em algum momento da nossa vida, vivenciamos. E essa mensagem se intitula justamente Benefícios pagos com a ingratidão. Quem de nós já não viveu essa experiência? Alguns em níveis mais leves, outros em níveis muito profundos, que tocam estruturas importantes da sua vida. E às vezes, ou muitas vezes, esse tipo de experiência, essa experiência de receber a ingratidão como pagamento, entre aspas, por um benefício que nós tenhamos feito, muitas vezes essa experiência acaba determinando e limitando o resto da nossa vida ou da nossa encarnação, porque gera um sentimento de injustiça em quem recebe a ingratidão, e esse sentimento de injustiça acaba produzindo uma mágoa, e essa mágoa acaba determinando escolhas comportamentais que alteram todo o nosso projeto de encarnação. Então, diante desses sentimentos, ao fazer uma pergunta desse tipo para um espírito protetor, um espírito guia, ou seja, um espírito muito mais esclarecidos do que nós, a nossa tendência é esperar uma mensagem de consolo, uma mensagem que esteja voltada para a nossa condição de vítimas, de magoados na vida. Só que quem está esperando esse tipo de resposta, esse tipo de consolo, se surpreende muito. Porque quando Kardec pergunta que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Ou seja, mudamos de atitude. Entramos naquele modo com o freio de mão puxado na vida. Então, se temos um relacionamento afetivo ou uma amizade importante e essas relações ganham uma nova configuração, as pessoas mudam, as pessoas fazem novas escolhas porque é um direito delas fazer, e nós nos sentimos magoados, e com isso nós nos fechamos para o fluxo da vida. Esse espírito protetor, na sua profunda sabedoria, e porque a vida é benigna, ele responde: nesses que deixam de praticar o bem,
porque recebem em troca a ingratidão. E é importante lembrar que quando nós estamos falando de praticar o bem, nós não estamos falando de dar uma esmola, nós não estamos falando de um ato de caridade material apenas. Essa é a forma mais concreta. Nós precisamos lembrar que quando nós nos comportamos com empatia diante da limitação, da dificuldade do outro, nós estamos fazendo o bem. Nós precisamos lembrar que quando nós liberamos, e quando eu digo liberar, não é no sentido de expressar, é no sentido de realmente limpar do nosso campo emocional a raiva, a mágoa, a tristeza. Ou seja, quando nós praticamos o perdão, nós estamos fazendo o bem. Quando nós fazemos algo por alguém, pelo prazer de ver o outro bem, de ver o outro feliz, nós estamos fazendo o bem. Mas ele nos diz que esses que depois de fazer o bem a alguém, recebem alguma forma de ingratidão, ele diz: nesses há mais egoísmo do que caridade. Ou seja, se nós estávamos esperando um consolo, se nós estávamos esperando uma mensagem que nos falasse do quanto nós somos superiores, evoluídos, elevados moralmente, porque fizemos um benefício e recebemos alguma forma de ingratidão, nos enganamos. A mensagem deste Espírito, toda ela, não é voltada para aquele que praticou uma ingratidão. Ela é voltada para aquele que recebeu uma ingratidão. Porque ele está nos dizendo, ele está lançando luz sobre uma outra dimensão dessa dinâmica do dar e receber. E ele nos diz: se nós ficamos magoados, é porque, na verdade, nós não fizemos o bem. Nós fizemos algum tipo de troca, negócio de troca com o outro, porque nós também gostamos de negociar afeto. Nós também gostamos de negociar essas virtudes de cunho mais espiritual. Mas ele diz: se tu estás magoado porque alguém não pagou afetivamente, praticamente, de alguma forma, aquela atitude que tu consideravas como um benefício que tu liberaste para o outro, ele diz: muito cuidado. Porque se tu estás funcionando na vida dessa maneira, isso não tem a ver com a tua bondade, com a tua generosidade, mas com o teu egoísmo. E ele explica: porque fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. O bem é como aquela água que está vazando do nosso copo porque ele está cheio. Isso significa o quê? É algo que nós simplesmente damos. E esse exercício, ele ainda é uma novidade para todos nós. Em alguns momentos nós conseguimos já realmente praticar o bem. Isso significa que nós
damos algo de nós sem esperar nenhum tipo de pagamento. Porque o agradecimento também é um pagamento para o nosso ego, para o nosso orgulho. Mas tem muitos momentos que a nossa alma, naquele seu lado mais infantil, ainda espera a troca, o negócio. Então, nós damos e esperamos que o outro nos dê alguma coisa de volta. Pode até ser que tenha havido um acordo formal entre as partes, mas não estamos fazendo ou falando da verdadeira caridade, porque, como ele nos diz, o verdadeiro bem é uma prática que se realiza de forma incondicional. Nós simplesmente fazemos o bem. E ele diz mais: além de lançar luz sobre o nosso egoísmo escondido, ele diz: há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Ou seja, o suposto bem que nós fazemos tem, na verdade, por trás um desejo de ver o outro se humilhar em algum ato de reconhecimento ou gratidão. E ele diz: aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Muitas vezes nós lemos essa passagem de uma forma literal, ou seja, o benefício, os bens que eu faço, que eu pratico aqui na minha encarnação, se eles de alguma forma retornarem como gratidão, então eu não terei méritos ao desencarnar. A nossa leitura é diferente. A nossa leitura é de que, quando ele se refere à Terra, ele, na verdade, está falando da dimensão material da vida e ele está falando das aparências. Os nossos códigos sociais, os nossos códigos de comportamentos, que em geral envolvem essas trocas. Ele está nos falando dos papéis sociais que nós gostamos de performar, mas que nem sempre correspondem à nossa verdade. E ele diz: esse não a receberá no céu. Nós podemos pensar o céu como essa dimensão da alma profunda, essa onde está dormitando a nossa dimensão divina. E mais do que tudo, não receberemos no céu porque o bem faz bem. E se ele de alguma forma não nos faz bem, é porque nós não o estamos de verdade praticando. É por isso que nós não recebemos no céu, que é o céu do nosso coração. Não nos sentimos bem. Não nos sentimos bem porque ele não está sendo feito na dimensão da alma, mas apenas na dimensão das aparências. E ele diz mais. Ele diz que se Deus permite por vezes que nós sejamos pagos com a ingratidão, é para experimentar a nossa perseverança em praticar o bem. A psicologia diz até mais. O nosso caminho todo é para o autoconhecimento. E quando nós somos experimentados, na verdade, o que nós estamos recebendo é a oportunidade do autoconhecimento.
de nós realmente pararmos e questionarmos por que estamos tão magoados com a atitude do outro. Se eu me dispus a ajudar, e se eu conseguir ajudar, eu deveria me sentir bem, eu deveria me sentir feliz, porque esse bem que é feito do coração, ele volta para o coração. André Luiz diz que, na verdade não é André Luiz, é Irmão X, numa parábola muito bonita, ele diz que a matemática da vida é diferente da matemática das nossas ciências. Na matemática da vida, quanto mais nós damos, mais nós recebemos. E se quando nós damos, ficamos com algum sentimento de carência, é porque nós não demos nada que seja do nível da vida, do nível da alma profunda. Então é um convite para nós sairmos da nossa condição de vítima e aproveitarmos essa experiência que está nos trazendo dor com o outro, com uma situação, e buscarmos refletir quem nós realmente somos e o que nós realmente estávamos querendo fazer quando nós dissemos e nos colocamos naquele lugar poderoso de benfeitores da vida e da humanidade. Muitas vezes as nossas intenções são sinceras, mas aí lembrando a palavra de Irmão X, quando nós fazemos o bem, ele sempre volta em dobro. Então, independentemente do outro se sentir recebedor, independentemente do outro fazer uso, aproveitar o bem que de alguma forma nós demos a ele, aí é uma questão dele, nós sempre ficaremos melhor. E ele também traz uma outra dimensão dessa questão. Ele diz: e sabeis porventura se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Às vezes, uma ajuda, algum tipo de benefício, seja ele qual for, às vezes até mesmo material, que parece que não resolveu, é justamente aquela semente que caiu em terra boa, na alma daquele sujeito, que com certeza está num estado de sofrimento, e é justamente essa semente que num futuro irá germinar e produzir grandes movimentos de cura para aquela alma. E ele diz mais, ele diz: tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. O que significa trabalhar para nós e não pelos outros? É esse benefício que nós fazemos como uma intenção de receber já nesta vida algum tipo de vantagem. Mas ele diz mais: os verdadeiros benefícios, porque só existem verdadeiros, acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Olha só, aqui ele nos traz essa dimensão profunda do que é a caridade. Não é? Porque a caridade é essa força que circula na nossa vida. Por muito tempo, quando estamos mergulhados nas sombras da nossa própria alma, essa caridade, essa energia de amor, ela circula ao nosso redor e continua circulando, mesmo
que não consiga encontrar uma brecha para penetrar dentro de nós. Porque quando ela encontra uma brecha, é quando ela penetra e traz alívio para aquela alma. Mas a caridade não se cansa. Isso Paulo já nos dizia, né? Naquela mensagem belíssima, naquela epístola belíssima. A caridade não se cansa. A caridade não se azeda. A caridade não se incomoda com o outro. Porque simplesmente ela é. Porque ela simplesmente está no nível do céu interno de cada um. Está no nível da nossa essência mais profunda. E o mais bonito é que num outro capítulo, também numa instrução dos Espíritos, eles nos dizem que todos nós, mesmo aqueles espíritos mais endurecidos, conseguem desenvolver uma forma de amor por alguém ou por alguma coisa. Todos nós. E nós que já estamos, pelo menos no nível da nossa consciência mais externa, não é mais superficial, buscando isso, esse autoconhecimento, essa integração com o nosso eu divino, o nosso eu real, mesmo nesses momentos em que nós só conseguimos fazer esse bem aparente, que é um bem que nós fazemos para nós mesmos, para o nosso ego, ainda assim, essa experiência que parece que no nível da alma não serviu para nada, vai servir. Se nós pararmos para refletir, sobretudo com relação às nossas mágoas. E tem alguns momentos, e alguns de nós, que alimentamos tanto essas mágoas, que nós não sabemos mais nem com quem, por quê, com relação a que nós estamos magoados. Nós simplesmente decretamos: a vida não nos merece. Não. Se nós fôssemos colocar numa matemática humana, somos nós que não merecemos a vida. Porque a vida é a caridade. Caridade é esse amor. Caridade é Deus, eu acho que dá para a gente dizer. Porque a caridade é essa, na sua essência, essa energia socorrista que nos envolve, nos envolve, nos envolve por milhões de anos, até que num determinado momento nós despertamos. A caridade é o amor divino. Não se cansa, não se azeda, não se agasta com nada, com ninguém. E ele nos diz: os benefícios, esses que saem do nosso céu interior, acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Eles até podem ser esquecidos neste mundo, no momento em que esse sujeito, esse espírito recebeu um benefício. Mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Que castigo é esse? Não é um castigo que nos chega de um tribunal de justiça divina, duro, rígido. O castigo é a culpa da nossa ingratidão, de nós não termos reconhecido o quanto nós fomos ajudados. E aí então a alma deseja o retorno. Para quê? Para dar a vida. Não é necessariamente para uma determinada pessoa, para uma determinada situação.
é a vida, para darmos a essa vida que nós recebemos, essa vida que é constante, que é eterna, a contribuição daquilo que já existe no nosso céu espiritual, no nosso céu interior, aquilo que nós temos de melhor. E ele diz: esse espírito deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. E aqui nós espíritas precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós usamos este conhecimento da reencarnação para jogar a dívida para o futuro. Do tipo, eu ajudei, cuidei, recebi em troca a ingratidão, quando esse sujeito, essa pessoa desencarnar, ele vai pedir de joelhos para vir até mim e tentar pagar as suas dívidas. Isso não muda a nossa situação. Vocês vejam que essa mensagem, ela não está focada naquele que recebeu o auxílio. Ela está focada naquele que acha que está praticando o bem, que está fazendo um benefício. E é um convite para que nós usemos essas experiências que nos doem, essas experiências que nos magoam, para refletir se nós de fato somos os benfeitores. E ele diz: ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros, os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Então, esta mensagem, ela carrega múltiplas dimensões, mas o convite é sempre o mesmo, que nós vivamos com mais atenção, com mais cuidado, que nós não sejamos rápidos nos nossos julgamentos, nem dos outros e nem de nós mesmos, porque muitas vezes nós também nos julgamos com muita rigidez e crueldade. A mensagem final é esse convite, sobretudo para nós espíritas, que acreditamos na circularidade da vida, nas encarnações, e que não temos consciência plena de quem somos nós para o outro, e nem de quem é o outro para nós. Então ele nos diz: se vocês conhecessem todos os laços que vos prendem uns aos outros, vocês admirariam muito mais a sabedoria e a bondade do Criador. Toda a lei divina é sabedoria e é bondade. Bondade é misericórdia, bondade é piedade, bondade é paciência, bondade é caridade. E existe um outro tipo de bondade que, entre todas, parece que é a mais difícil para todos nós, que é a bondade do perdão. E o perdão verdadeiro liberta o outro. E como ele funciona não na matemática humana, mas no padrão da matemática divina, sempre que nós perdoamos verdadeiramente alguém,
inclusive a nós mesmos. Esse perdão retorna em dobro na forma de benefícios. E que benefícios são esses? A cura da alma, o bem-estar da alma, esse estado de centramento, de consciência, de fé e até mesmo de sabedoria para administrarmos os desafios todos da nossa vida. Então fica para nossa mensagem de hoje, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita, esse item 19, que nos fala, nos chama a atenção para termos muito cuidado quando nos sentirmos magoados, feridos, diante de uma ingratidão. O convite é sempre para a autorreflexão, o autoconhecimento, e esse autoconhecimento se dá por todas as experiências na nossa vida, lembrando que nós não temos no momento uma consciência plena da complexidade dos elos que nos conectam uns aos outros, mas uma coisa nós sabemos: nós sim viemos para ajudar uns aos outros a seguirmos no caminho da evolução. Que então sejamos aqueles que têm a coragem de olhar para si mesmos, para o próprio egoísmo, para o próprio orgulho, se perdoar, mas acima de tudo, perdoar o outro e compreender que o nosso grande problema na vida nunca é o outro, mas nós mesmos, para com o nosso céu interior. Fica então para a nossa meditação de hoje. Desejamos a todos muita paz, muita harmonia, muita fé e muita esperança em seus corações. Que assim seja.